Olá, aqui é Carlos Martins. O material que você vai assistir agora faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos a cada terça-feira, às 17h07, no canal do professor Edilson, uma aula ao vivo sobre um assunto que envolve perícia trabalhista. Venha fazer parte desse grupo. Muito boa noite aos demais colegas que estão chegando para a nossa aula hoje. Nossa quarta aula do curso completo de PJ Calc, ou de cálculos com foco no PJ Calc. Muito bem. Na opção do PJ Calc, lá na última opção, dentro do menu cálculo, correção monetária, na primeira aba, nós parametrizamos a correção monetária e os juros de mora, né? Vem os juros padrão, podendo ser fazenda pública. Salvamos embaixo, podemos já alterando e salvando. Passando para a segunda aba, nós temos vários parâmetros a ser colocado lá. Outros nem tanto necessários. É uma aba relativamente poluída, então, porque a quantidade é extensa de parâmetros que tem ali. Então, devemos nos focar aonde é necessário a intervenção urgente do calculista, pelo menos envolvendo 99% dos processos. Como vimos ontem, o primeiro parâmetro é definir qual será a base de cálculo dos juros. As opções de base de cálculo dos juros é verbas, que é aquela opção em que aplica os juros sobre as verbas corrigidas sem qualquer desconto. A segunda opção, como vimos ontem, é pega as verbas corrigidas, desconta da previdência e aplica os juros sobre o líquido descontado. A terceira opção é as verbas menos a previdência privada, se houver. Alguns tribunais, citamos exemplo, a 4ª região e a 12ª região, têm optado por calcular os juros sobre as verbas corrigidas descontado da Previdência, que é o default do programa, que é o padrão do nosso programa do PJ Calc. Então, nós vamos deixar nesse padrão, sabendo que temos a opção de aplicar os juros sem qualquer desconto. Então, esta se trata da base de cálculo dos juros, conforme configurado na aba anterior, qual seria o percentual desses juros. Sempre partindo a contagem dos juros da data do ajuizamento. Ok? Na segunda opção de parâmetro, que também conversamos ontem, temos 3 opções de correção monetária para o FGTS. O FGTS pode se aplicar os índices trabalhista, que é o default do sistema. Pode-se aplicar o JAN, que é o índice próprio aplicável ao fundo de garantia calculado pela Caixa Federal. O JAN, que é juros e atualização monetária. Aplicando o JAN, não tem juros, não se aplica os juros trabalhistas. Tá? Salvo algumas decisões que estão nascendo por aí, que vamos conversar sobre ela. E a terceira opção é uma modulação entre JAN e verba trabalhista. Essa modulação, o sistema aplica o JAN até a data da demissão e da data da rescisão ou demissão posteriormente, o programa aplica o índice trabalhista com o juro moratório parametrizado, que geralmente é de 1% ao mês. Então, essas são as 3 opções para se parametrizar como será corrigido o fundo de garantia. O default é a primeira opção, índice trabalhista. Por que o default é a primeira opção, índice trabalhista? Porque existe a OJ 302 do TST. Na OJ 302 do TST diz: os créditos referentes ao FGTS decorrente de condenação judicial serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas. Corrige o fundo de garantia pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas. Por isso, é a primeira opção do programa para a correção do fundo de garantia, o índice trabalhista. Ok? Então, aqui nós temos o parâmetro que define como será corrigido os valores do FGTS, tanto para o FGTS devido decorrente do não recolhimento no contrato de trabalho, quanto ao FGTS devido decorrente do reflexo das verbas calculadas no próprio processo de trabalho. Ok, meus caros colegas? Agora a pergunta que tem é a seguinte: e se houver a decisão de que sobre o FGTS deve-se aplicar o JAN como índice de correção e em juros remuneratórios, acrescido do índice de juros moratório de 1%, sabendo que o JAN, que é juros de atualização monetária, apurado pela Caixa Federal, é um indexador que é composto da correção monetária da TR, que nada corrige, mais os juros de 3% ao ano. E os juros decorrentes do débito trabalhista, juros moratórios, é 1% ao mês. Então, tem decisões que partem do princípio que o JAN é uma compensação remuneratória e sobre ele cabe sim aplicar os juros moratórios de 1%. Como se faz neste caso? O programa está preparado para fazer nesse caso? Não está. Não tem uma solução perfeitamente adequada para esse tipo de decisão. Então, o que eu aconselho até que haja uma solução adequada para esse tipo de necessidade de cálculo? Vamos lá. O que eu aconselho, pessoal? Eu aconselho, tá? Primeira coisa, configura aqui como JAN. Faz o cálculo. Encontra o percentual de juros das demais parcelas. Acha esse valor decorrente deste cálculo aqui, mais a multa de 40%. Vai lá em multas e indenizações e cria uma multa. Eu posso criar qualquer multa aqui. Então, posso criar aqui multa por má-fé, uma multa processual. Então, boto ali juros moratórios sobre o FGTS. Credor, devedor, credor, o reclamante, devedor, o reclamado. Qual o valor? Informado. Qual a data? Pego na data do cálculo, 1º de 11 de 2020. Encontrei o fundo de garantia, gerei o relatório, peguei o valor, encontrei o percentual de juros, aplico sobre ele. Encontrei lá manualmente os juros moratórios, por exemplo, R$150. Eu vou corrigir esse juros com o quê? Com o índice trabalhista. Vou só corrigir ele, tá? E aí não aplico novos juros sobre juros, é claro. Tá? Aí salvo. Isto aqui é perfeitamente correto? Não. Por que não é perfeitamente correto? Porque destes juros não nascem novos juros até o pagamento. Mas se eu colocar lá como verba e aplicar outros juros ali em cima, eu estarei capitalizando. Então, isso aqui não é uma solução definitiva. Mas até a data do cálculo que está sendo apresentado, ele está correto. O problema é atualizações monetárias futuras, tá? Então, esta é a solução mais, diria assim, conveniente dentro dos recursos no sistema que se tem hoje, para esse tipo de decisão
Ok, pessoal? Vou excluir aqui, porque não é o nosso caso. Tá bem? Então, esta é uma decisão é uma forma de amenizar decisões, aquelas que alguns tribunais estão tendo, de que é sim devido os juros moratórios sobre o FGTS acrescido do JAN, que é o juros de atualização monetária estipulado pela Caixa Federal, que é o órgão gestor do fundo. Tá bem, pessoal? Ok? Como eu falei, isto é uma forma de amenizar uma deficiência que se tem, tá? Agora, um porém. A multa sobre o FGTS é apurada com base no quê? O que se comumente se vinha fazendo e se faz nos cálculos trabalhistas? Se atualiza o fundo de garantia pelo índice que tiver que atualizar, aplica os juros, sobre o valor atualizado com os juros, calcula os 40%. Desses 40% nasce um principal, só que esse principal vem composto de juros e multa. Nesta forma de cálculo, que quase todos os programas, e quem faz no Excel utiliza, não é apurado o 40% sobre o principal, mais o separado dos juros. Então, o que o programa faz para separar, que é importante para se evitar em futuros abatimentos e atualizações da capitalização? O que o programa faz? O programa calcula a multa sobre o FGTS atualizado na data do termo de rescisão, na data da rescisão. Tá? O FGTS que sai no relatório, ele está todo posicionado na data de atualização do cálculo. Mas quando ele vai calcular a multa, ele apura uma outra base. Que base é essa? A base de cálculo do fundo de garantia devido corrigido na data da rescisão. Ele faz esse cálculo só para encontrar a base da multa. Aplica a multa de 40%. E sobre este resultado, que está posicionado na data da rescisão, o programa atualiza e imputa juros até a data de atualização do cálculo. Tá bem? Assim, se tu pegar o resultado final dos juros e da atualização do fundo de garantia, aplicar 40% vai dar o valor final da multa. Mas não estranhe de que a base de cálculo da multa é um pouquinho menor que o próprio fundo de garantia, porque aquela base está na data da rescisão. E sobre o valor da multa é acrescido juros e correção monetária da data da rescisão até a data do cálculo. Ok, pessoal? Então, essa é a explicação desse slide, vocês têm que comparar bem para entender no PDF que será produzido, no exercício que é produzido nos cálculos. Tá bem? Revise bem o que está escrito nesse slide, para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Porque pode ser que vocês recebam impugnação e vocês têm que explicar por que a base de cálculo da multa de 40% está diferente do valor final do FGTS. Ok? Olá, aqui é Carlos Martins. O que você achou desse material? Esse material faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos uma aula a cada terça-feira, às 17h07. Se você quiser ver mais um material completo da comunidade de perícia trabalhista, clique no link abaixo e se inscreva e faça parte desta comunidade.